Árvore da Vida, Semana Santa 3 Gunas. Estudante. Gravitacional, onde o Senhor parece que dava a entender que o seu centro de gravidade estava em Yesod, e que o centro de gravidade da Gnosis, a mensagem de Aquário do Mestre Samael, tem seu centro de gravidade no Filho do Homem, em Tiferet, e que é semelhante, ou igual, ao centro de gravidade do ensino que deu o grande Kabir Jesus. Estou no correto ou estou equivocado, mestre? Mestre. Pois, estás no correto. É claro que toda religião confessional tem seu centro de gravidade específico. Se estudarmos judiciosamente o budismo esotérico e transcendental, podemos evidenciar que é demasiado abstrato, demasiado profundo, que pertence a certos estados de Keter, transcendentais. Isto nos permite deduzir, com pleno acerto, que o centro de gravidade específico da religião budista é Keter, o ancião dos dias, o velho dos séculos. Agora bem, se analisamos a religião egípcia, ou na rua, asteca, maia ou zapoteca, persa ou caldeia, descobrimos o centro de gravidade específico em Yesod. Já sabemos, entre parênteses, que a pedra cúbica de Yesod é o sexo, e que tal Sefirot se acha localizado, exatamente, nos órgãos sexuais. Mas se estudarmos cuidadosamente o esoterismo cristão, descobrimos o centro de gravidade específico em Tiferet, o Filho do Homem. E é à luz de seu Sefirot como devemos nós, tratar de compreender a mística do cristianismo autêntico. Já sabemos nós que Keter, como Sefirot, é, diríamos, o ponto matemático, o ancião dos séculos, a verdade das verdades, o oculto do oculto, a misericórdia das misericórdias. Chokma é o segundo aspecto logoico, o Crestos, o segundo Logos. Bina é o terceiro Logos, o Espírito Santo, o Paracleto, o Shiva dos Hindostanes. Estudando alguns cabalistas, descobrimos certos erros. Há alguém, cujo nome não menciono, que enfatiza a ideia de que Chokma é masculino e que Bina é feminino, e quer pôr a Chokma e Bina como as duas colunas do templo, algo assim como Jacques Borrais da maçonaria. É indiscutível de que tal autor se acha equivocado. Porque resulta que Bina, em si mesmo, é masculino e feminino, polarizado em forma masculina é o Shiva dos Hindostanes, mas desdobrando-se a si mesmo se converte na Shakti, isto é, na Divina Mãe Kundalini, nessa Isis ou Mará que aparece no cristianismo, pois, em terríveis sofrimentos, com 7 punhais cravados no coração. De maneira que Bina, em si mesmo, se converte em nosso Padre que está em segredo e em nossa Divina Mãe. Assim, pois, considerando ao Logos como Brahma, Vishu e Shiva, ou como Keter, Chokma e Bina, formam uma trindade perfeita dentro da unidade, em conjunto é o que poderíamos chamar o Pai. E se olhamos a Bina, desdobrando-se na Shakti potencial, pois, obviamente, temos ao Logos e sua esposa, ao Pai que está em segredo e à nossa Divina Mãe Kundalini Shakti. E já se sabe que o Pai, em si mesmo, e a Mãe, vêm a encontrar-se, propriamente, em Yesod, de alguma forma se acham relacionados com Yesod, devido a que regem a criação. Malkut, o reino, o mundo físico, não poderia existir sem a força de Yesod, isto é, sem o potencial vital sexual desse Sefirot. Inquestionavelmente tem, pois, o Logos que utilizar esse Sefirot, Yesod, para poder criar, para reproduzir a todas as espécies, a todas as coisas, para dar forma a tudo o que é, tem sido e será. Há um Sefirot secreto que é da Atar. E se encontra precisamente em Yesod. Esse Sefirot secreto é em questão de tantrismo, todo esse conhecimento tântrico que devidamente utilizado nos permite a autorrealização íntima do ser. Assim pois, o primeiro triângulo, Keter, Chokma e Bina, é o Pai em síntese, indivisível. Logo vem o segundo triângulo, e é conveniente entendê-lo, Chesed, Gebura e Tiferet. Inquestionavelmente, o segundo triângulo é crístico, e o centro básico do segundo triângulo, seu centro nuclear, diríamos, fundamental, é Tiferet. Chesed, Gebura e Tiferet, é o espírito trino manifestado, filho do Pai, mas seu centro básico, estrutural, é precisamente a alma humana, Tiferet. Logo vem o terceiro triângulo, pois, está formado por Netzach, Od e Yesod. Netzach é propriamente o mental, a mente, Od é o astral, e Yesod é o assento sexual, ou o assento vital orgânico do corpo físico,
Por último temos a Malkuth, que é o físico. Mas, bom, o certo é que o centro gravitatório do terceiro triângulo é Yesod, centro da magia prática, não? Malkuth é um Sefirot desprendido. Bem, agora, o que não devemos perder de vista é o seguinte, que se bem é certo que o budismo tem como centro de gravitação ao velho dos séculos, ao Keter da Cabala hebraica, não por isso deixa de ser menos certo o budismo tântrico, sem o qual não se poderia jamais chegar à iniciação de Keter, não? Esse budismo tântrico tem sua base em Yesod, no sexo, já sabemos que o budismo tântrico, pois, é o que se necessita para chegar à autorrealização íntima do ser. Bem, continuando um pouco por este caminho dos grandes mistérios, vimos a descobrir nas religiões egípcias a Yesod. Mas não quer dizer, por esse motivo, que Yesod, a base ou o fundamento de todo este universo, que é o sexo, seja o único do qual se ocupem as religiões persas, egípcias, astecas, etc., etc., não. Já sabemos nós que no fundo se encontra a doutrina puríssima de um Quetzalcóatl, o Cristo cósmico mexicano. Agora, por exemplo, no cristianismo autêntico podemos nós ver, com claridade meridiana, como o centro de gravidade é o Filho, a Tiferet, mas se aprofundamos no esoterismo cristão, descobrimos nós o grande arcano na mesma cruz do Redentor, posto que já sabemos que o pau vertical é masculino, o horizontal é feminino, no cruze de ambos se acha a chave de todo o poder, sobre a cruz está o Enri, Ignis Natura Renovatura Integrum, assim pois, tal tantrismo, é o fundo de todo esse cristianismo. Autêntico, verdadeiro não? Convém, pois, entender tudo isso. Estudante. Mencionava o senhor, mestre, explicava algo que é muito importante ao dar um ensino aos neófitos. Eu lhe perguntava sobre a Imaculada Conceição da Virgem, ao que o senhor contestou que para isto há que conhecer a Cabala, e que somente com um conhecimento a fundo dos 10 sefirotes, dos 3 triângulos e de Malkuth, pode um intuir a Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Já que está o senhor falando sobre isto, gostaria o senhor de repetir esse conceito, por favor? Mestre. Com o maior gosto vamos dar resposta. É claro, que de modo algum poderia entender-se o mistério da Sagrada Conceição, se não conhecêssemos de verdade a árvore da vida. Já dissemos que o primeiro triângulo, o logoico, está constituído por Brahma, Vishnu e Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo, o Keter, Chokma e Bina cabalísticos. Também dissemos que Bina, terceiro Sefirot, se desdobra na Divina Mãe Kundalini, Shiva se desdobra em sua esposa. Assim pois, a Divina Mãe Kundalini é a deusa, ela, em si mesma, é o aspecto feminino de Shiva, o aspecto feminino de Bina, a esposa do Espírito Santo, depois vêm os demais sefirotes, como já dissemos. Em todas as teogonias se pinta sempre a uma Ísis com o menino Horus em seus braços, a Vênus com Cupido, a Amaral Maria com seu menino Jesus, o Salvador, em seus braços. É claro que de ela e dele vêm os demais sefirotes, ele se desdobra nela, sua esposa. Ela se desdobra em Chesed, em Gebura e por último em Tiferet, sendo Tiferet o centro gravitatório básico do segundo triângulo. De maneira que esse Tiferet, esse menino, é o que ela, a Ísis Maria, leva em seus braços, seu menino. Claro que esse menino tem que vir ao mundo, e vem quando tudo está preparado. Se disse que nasce em um presépio ou estábulo, as gentes pensam em um estábulo, por lá, situado em uma aldeia, não. Ante tudo, é bom saber que o Belém esse, onde se diz que nasceu o menino, a pequena aldeia, não existia na época de Jesus de Nazaré. Se analisamos a palavra Belém, tem sua raiz em uma etimologia caldeia, Bel, que significa torre do fogo. Assim pois, isto é simbólico, pois tudo está dentro de nós mesmos. Se faz necessário ante tudo criar-se um corpo astral, porque todo o mundo não nasce com o corpo astral, já sabemos que é possível criá-lo mediante as transformações do mercúrio da filosofia secreta, depois criar-se o mental, que é o corpo da razão objetiva, e por último fabricar o corpo da vontade consciente. Assim pois, quando já possuem os corpos físico, astral, mental e causal, tudo está pronto como para receber ao menino. No entanto, muitos poderiam, por exemplo, dar-se o luxo de criar-se esses veículos, de possuir um corpo físico são, forte e vigoroso, um magnífico corpo astral, um extraordinário corpo mental e o corpo causal, e no entanto,
não por isso, encarnar ao menino que a Divina Mãe leva em seus braços. Nesse ponto há algo muito sutil, muito delicado, que facilmente escapa a qualquer cabalista. Poderíamos confundir ao tiferet cabalístico propriamente, com o corpo causal. Eis aí o perigo que há nisto. Só analisando um pouquinho as passagens, por exemplo, das epístolas de Paulo aos Coríntios, poderíamos esclarecer esta questão. Paulo diz que existe o homem terrenal e o homem celestial. Inquestionavelmente, o terrenal está constituído pelo físico, com seu assento vital orgânico, naturalmente que formam um todo único, logo Od, o veículo sideral, ou o corpo kedjano, do qual nos falará Gurdjieff, o mental ou corpo da razão objetiva, e por último, o corpo da vontade consciente. Isto é o que poderíamos definir como homem terrenal. Ante tudo, se queremos que venha Tiferet, o Filho, ao mundo, se necessita que passe a existir o homem verdadeiro, o homem terrenal, porque o humanoide comum e corrente ainda não é homem, crê que o é, mas ainda não o é. Só quando um se deu o luxo de criar-se os corpos existenciais do ser, pode ser denominado então homem, ainda que seja terrenal, mas homem. O segundo homem do qual nos fala Paulo de Tarso, é o celestial. E Paulo é muito sábio nisto. Paulo nos diz que assim como podemos atrair a imagem do terrenal, isto é, criar ao homem terrenal, que assim devemos atrair a nós a imagem do homem celestial, isto é, do Filho do Homem. Alguém pode ter recebido, por exemplo, a quinta iniciação do fogo, e no entanto, não por isso, encarnou, em si mesmo, ao Filho do Homem, pelo comum, o nascimento do Filho do Homem vem depois de ter passado pela quinta iniciação do fogo. É muito detalhado isto, muito delicado e só à base de uma rigorosa observação, pode evitar o cair no erro. Propriamente, o advento do Filho do Homem é uma graça do Altíssimo. Vem o Filho do Homem, em si mesmo, quando deve cumprir alguma missão específica sobre a terra. Quando iniciado, realmente, pegou o caminho, à direta, para ser mais claros, o caminho que pode conduzi-lo à libertação final. Vem a um estábulo humilde, nasce, pois, em um presépio entre os animais do desejo, é claro, que quando entra no gistábulo, o gistábulo ainda não está limpo, porque o iniciado não teve tempo ainda de dissolver os elementos animais que leva adentro. O menino nasce, pois, muito débil, tem sido concebido por obra e graça do terceiro Logos e da Divina Mãe que o levou em seus braços, vem feito um menino recém-nascido e tem que crescer e desenvolver-se. Conforme vamos eliminando os elementos inumanos, ele vai crescendo e se vai desenvolvendo. Em princípio não se nota a mudança no iniciado que teve a dita de encarnar ao Filho do Homem. Aparentemente é o mesmo personagem, suas debilidades pouco mais ou menos são as mesmas. A mudança de imediato não se nota porque o menino nasce muito débil, mas ele tem que submeter todas as coisas, tem que eliminar aos animais do desejo, e o faz com a ajuda de sua divina mãe Kundalini. Ele tem que trabalhar muito até submeter todas as coisas ao Pai. O último que fazendo é vencer a morte, porque ele sempre vence a morte. Depois que submeteu todas as coisas, que desintegrou todos os elementos inumanos que levamos dentro, depois que já eliminou do reino interior todo o indesejável, então ele mesmo se submete ao Pai. Sua obra póstuma é vencer a morte, destruí-la. Assim, pois, ele ressuscita no Pai e o Pai ressuscita em ele. Porque o Filho é um com o Pai e o Pai é um com o Filho, e quem tem visto ao Filho tem visto ao Pai. É claro, que ao vir ele ao mundo será rechaçado pelos anciãos, isto é, as gentes cheias de experiências, odiado pelos escribas, até escarnecido por eles, isto é, pelos grandes intelectuais de sua época, e terceiro, perseguido, odiado, amaldiçoado, excomungado, etc., pelos fariseus, que são os religiosos de seu tempo. Terá que ser morto com morte de cruz, isto é, como queira que ele ingressou dentro desse homem terrenal, e tal homem deve morrer em si mesmo, aqui e agora, por isso se diz que há de ser morto com morte de cruz. Tenhas em conta que é com a cruz com a qual se podem eliminar elementos indesejáveis, tenhas em conta que a fidelidade ao Pai se prova com a cruz. Muitos são os que dizem, eu sou fiel a Gnosis, eu sou firme, mas na hora da hora, falham com a cruz. Onde está a cruz? No cruze do Lingamione, falham aí fornicam, aí adulteram, aí cometem suas maldades. E então, onde estava sua fidelidade?
E é com esse instrumento da cruz sexual com que há que desintegrar os elementos inumanos, e chegar à morte, também, do homem terrenal. Uma vez que se chegou à morte do terrenal, então o Filho do Homem ressuscita aos 3 dias. Esses 3 dias são as 3 purificações pelo ferro e pelo fogo. Esses 3 dias estão representados com os 3 cravos da cruz, e o envio em si. É mediante essas 3 purificações, à base de ferro e fogo, como o Filho do Homem pode morrer e ressuscitar dentre os mortos. Há que entender tudo isto com claridade meridiana. Muitos são os que dizem: eu sou fiel a Gnosis, eu sigo ao Pai, mas quando chega a hora de provar com a cruz, demonstram que não são fiéis, nem seguem a senda. Estudante. Tudo isso que o Senhor nos está dizendo agora, e que é transcendentalíssimo, e está conectado diretamente com os festejos da Semana Santa. Simplesmente, para estudar um pouco sua conexão, ao que entendemos profanamente, gostaria o Senhor de referir todo o Domingo de Ramos, Bom, tudo que se relaciona com a Semana Santa, o mais sintético possível, mestre? Mestre. Bom, vamos dar uma resposta síntese, bastante concreta, porque o tema sobre o qual perguntas equivale a escrever vários volumes. Em todo caso, o que sim posso asseverar é que a Semana Santa temos que vivê-la dentro de nós mesmos, aqui e agora, na grande obra. O Gênesis de Moisés e o Apocalipse de São João se complementam. Convém que olhemos um pouco para a Bíblia e que vejamos a coordenação de Gênesis e Apocalipse. Vamos abrir, aqui, as Sagradas Escrituras. No Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E foi a luz, e viu Deus que a luz era boa. E separou Deus a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã de um dia. Esse é o primeiro dia do grande trabalho da Semana Santa, no que há que separar a luz das trevas. O iniciado tem que descer então aos mundos infernos e conhecer o segredo do abismo, o segredo de Malkut, o segredo dos clifos e da morte segunda. Logo disse Deus: haja expansão no meio das águas, e separe as águas das águas, e fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão, e foi assim, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Esse é o segundo trabalho que há que fazer. Nesse segundo trabalho alquimista há que separar as águas das águas. Tenhas em conta que quando fala de águas, se está referindo o Gênesis a essas águas espermáticas do primeiro instante, ao caos metálico da alquimia. É claro que nesse esperma está, diríamos, a alma do mesmo sêmen, a alma do caos. Essa alma é o mercúrio da filosofia secreta. Que há que separar as águas das águas, é um fato, as águas superiores, o leite da virgem, como se diz em alquimia. O mercúrio da filosofia secreta ou a alma metálica do azougue, deve ser separada da parte bruta mediante a transmutação, isso é óbvio. E são 3 tipos de mercúrio. 1. O mercúrio em bruto ou o esperma. 2. A alma metálica do mercúrio, que são, diríamos, as correntes sexuais, seminais, subindo por Ida e Pingalá, esse é o segundo mercúrio. 3. E o terceiro mercúrio, é claro, que é esse quando os átomos solares e lunares do Mercúrio fazem contato no Triveni, perto do cóccix e desperta o Kundalini, o fogo sagrado, o enxofre. Esse enxofre fecunda ao Mercúrio e se forma o terceiro Mercúrio que vem a penetrar por Sushumna, isto é, a ascender pela coluna espinhal até o cérebro, e é com esse terceiro Mercúrio, com o excedente desse terceiro Mercúrio, com o que vem a cristalizar o corpo astral, e muito mais tarde, em uma oitava superior, o mental e muitíssimo depois o causal. Assim, pois, separar as águas das águas é indispensável mediante a transmutação. Esse é o segundo dia da criação. Disse também: juntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e descobrase a seca. E foi assim, e chamou Deus a seca terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Depois disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore que dê fruto segundo o seu gênero, que sua semente esteja em ele, sobre a terra, e foi assim. Produziu,
pois, a terra erva verde, erva que dá semente segundo sua natureza e árvore que dá fruto, cuja semente está em ele segundo o seu gênero. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Eis aí, pois, o terceiro trabalho, a criação do corpo astral, do veículo sideral, o qual deve chegar a ter fruto. E quando tem fruto? Quando já é um veículo de ouro puro, é quando já tem tido fruto o corpo astral, ele está, diríamos, a vida, no terceiro veículo. Logo disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite, e sirvam de sinais para as estações, para dias e anos, e sejam por luminares na expansão dos céus para alumiar sobre a terra. E foi assim, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para que senhoreasse no dia e o luminar menor para que senhoreasse na noite. Fez também as estrelas e as pôs Deus na expansão dos céus para alumiar sobre a terra, e para senhorear no dia e na noite e para separar a luz das trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia quarto. Aqui é quando já vem, pois, a dar forma, propriamente dito, a iniciação quarta, quando já vem, pois, propriamente dito, o possuir esse veículo da mente, quando vem a cristificar na grande obra, e isso é importantíssimo. E então essas sinais que se veem acima, o sol, a lua, as estrelas e toda essa questão, se refere à sabedoria hermética, porque no mundo de Netzach é o mundo da sabedoria hermética, aí é onde encontram um conhecimento hermético. De maneira que resulta muito interessante isso do quarto dia, que tem que ver com a quarta iniciação. Continuando, veremos o seguinte, logo disse Deus, produzam as águas seres viventes, e aves que voem sobre a terra, na aberta expansão dos céus. E criou Deus os grandes monstros marinhos e todo o ser vivente que se move, que as águas produziram segundo o seu gênero, e toda a ave alada segundo sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os bendisse dizendo frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. Bem se sabe que na quinta iniciação, que corresponde ao mundo causal, tem que fazer-se dono dos elementos, aprender a manejar tudo aquilo que tem a vida, fazer-se senhor do fogo, dos ares, das águas e da terra, aprender a manejar os poderes da natureza. Mas isso somente é possível trabalhando sobre si mesmo. Por isso dizia que antes de tentar manejar os elementos da natureza, os elementais do fogo, do ar, da água, da terra, tem que manejar os próprios. Aprender a manejar os elementais atômicos do esperma, aprender a manejar os elementais atômicos do fogo sexual, aprender a manejar os silfos da própria mente, os silfos atômicos da mente, ou seja fazer-se dono de sua própria mente, e aprender a manejar também os gnomos atômicos que formam a carne e os ossos, fazer-se dono dos elementais atômicos dentro de si mesmo. Só quem se faz dono de seu próprio corpo pode fazer-se dono da natureza. Não poderiam chegar a manejar os elementais do universo se não têm manejado seus próprios elementais atômicos, os de seu corpo. Tudo isso se aprende no quinto dia da criação. Logo disse Deus, produz a terra seres viventes segundo o seu gênero, bestas e serpentes e animais da terra segundo sua espécie. E foi assim, e fez Deus animais da terra segundo o seu gênero, e gado segundo o seu gênero, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. Então disse Deus, façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e senhoreie nos peixes do mar, nas aves dos céus, nas bestas, em toda a terra e em todo animal que se arrasta sobre a terra. E criou Deus ao homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, varão e fêmea os criou. É muito importante isso, não? Indubitavelmente, que é bastante importante. E os abençoou Deus e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e senhoreai nos peixes do mar, nas aves dos céus e em todas as bestas que se movem sobre a terra. E disse Deus, e eis aqui que vos tenho dado toda planta que dá semente, que está sobre toda a terra, e toda árvore em que há fruto e que dá semente, vos serão para comer, e a toda besta da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se arrasta sobre a terra, em que há vida, toda planta verde lhe será para comer, e foi assim. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis aqui que era bom em grande maneira, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. De maneira que Deus, varão e fêmea os criou.
Mas, quando é que se passa, verdadeiramente, a ser varão e fêmea? Quando é que se fundem os princípios masculinos e femininos da seidade? Tenhas em conta que esse é o trabalho do sexto dia em alquimia, pertence o sexto trabalho, em que Budi, a valquíria, depois de ter se desposado com o cavaleiro, com a alma humana, se fundem mediante o fogo, integralmente. Então fica o homem andrógeno perfeito. Sim, mais perfeito, varão e fêmea, com poderes sobre o fogo, sobre os ares, sobre as águas, sobre a terra, e sobre tudo o que é, tem sido e será. É o último dia da criação. Foram acabados os céus e a terra, e todo o seu ornamento, acabou Deus no dia sétimo a obra que fez e repousou o dia sétimo de toda a obra que fez. E abençoou Deus ao dia sétimo e o santificou, porque nele repousou de toda a obra que havia feito na criação. Quando se faz o sétimo trabalho, o sétimo dia da Semana Santa, a obra fica consumada, consumatum est, tudo se consumou, então é a suprema entrega do Espírito ao Pai. Mais tarde, no oitavo dia, o Pai ressuscita no Filho ressuscita o Pai, se levanta dentre seu sepulcro de cristal, depois da ressurreição dos mortos, mas esse trabalho todo, em si, forma a Semana Santa. Olhamos isto desde o ângulo do Gênesis, porque com as mesmas leis que o Logos, unidade múltipla perfeita, usou para criar este sistema solar, essas mesmas tem que usar o alquimista para criar seu universo interior, para chegar a ter realidade, para criar o universo próprio, são as mesmas leis. Ao trabalhar com a alquimia, está trabalhando com as mesmas leis com as que o Criador criou o universo. Ainda mais, está ampliando a obra do Criador, porque a obra do Criador fica ampliada quando nasce um novo mestre. De maneira, pois, que se consuma a obra e se chega assim ao que se quer, o Criador, o Logos, quer, em última instância, que de tudo isso resultem os adeptos autorrealizados, os homens ressurretos, os deuses, essa é a consumação de sua obra. Esse Gênesis está intimamente relacionado com o Apocalipse de São João, com os 7 selos, como com as 7 trombetas que cada anjo vai tocar. O iniciado, quando recebe a iniciação de Malkut, inquestionavelmente rompe o primeiro selo, quando passa pela de Esod rompe o segundo selo do livro sagrado, que é o homem, quando passa pela terceira iniciação rompe o terceiro selo, quando passa pela quarta rompe o quarto selo, quando passa pela quinta rompe o quinto selo, quando passa pela sexta rompe o sexto selo e se consumou a obra, porque o sétimo é de descanso, de oração, de meditação, de súplica, como se vê aí, no Apocalipse de São João. É claro que ao romper-se o sétimo selo, a obra está já, de fato, consumada, o oitavo dia é sempre para ressuscitar. Um tem que viver o Gênesis em um individual ou em um coletivo. O vive em o coletivo com a criação do universo, como partícula divina que vem a esta criação. Agora, o Apocalipse, um tem que vivê-lo individualmente ou o vive coletivamente. Coletivamente é o livro da vida, o livro da sabedoria, e através da história se vai rompendo cada selo. Por estes tempos está já para romper-se o último selo. Pelo menos o sexto selo, o penúltimo, isto é, a humanidade está vivendo o Apocalipse coletivamente. Se o alquimista tem que fazer ouro, não somente criar os corpos existenciais superiores do ser, senão que ademais, tem que converter esses corpos em ouro puro antes que possam ser tragados pela serpente, assim também o Logos quer uma idade de ouro. E para poder ter o Logos uma idade de ouro tem que fazer o mesmo que faz o alquimista em seu laboratório, arrancando selo por selo. Assim o Logos tem que fazer e viver a humanidade, em toda a natureza, fazê-lo viver ou ir arrancando cada selo. Já claro, que quando termina, quando se rompe já o sexto selo, a obra fica, praticamente, terminada, não? Vem a catástrofe final, e com a ruptura do sétimo selo já não fica nada de tudo que havia. Por último vem a ressurreição do Logos em todo o criado, em toda a natureza, e é quando é a nova idade, a idade de ouro. Assim como o homem para poder fazer ouro, falando em ciência alquimista, necessita romper os 7 selos, assim também o Logos, para poder fazer uma idade de ouro, necessita que toda a humanidade rompa os 7 selos, que toda a natureza os rompa. E então se faz a idade de ouro, mas tem que fazer passar tudo isto por um apocalipse tremendo e espantoso.
De maneira que, ou vivemos o Apocalipse individualmente ou nos toca vivê-lo coletivamente. Melhor, vivê-lo individualmente, que nos dá o triunfo. Fixamos o ouro em nós mesmos, logramos, nós, conseguir, pois, o velocino de ouro dos antigos. Ou nos toca vivê-lo coletivamente, com o grande apocalipse mundial para os mundos infernos, a passar pela morte segunda para ter direito, mais tarde, de viver na idade de ouro como essências puras em novos organismos, claro, sem autorrealização. Simples elementais, para uma nova idade de ouro. Assim, pois, de todas as maneiras temos que viver o grande livro e romper seus selos. A Semana Santa se chama Santa é por isso, porque é a semana na que tem que viver o drama cósmico, e cada dia desses equivale a longos períodos de trabalho. Mas, ao fim e ao cabo, a grande obra se resume sempre, simbolicamente, no livro de Jó. Nos 8 anos de Jó, são o sumo ou o extrato em si, mas em seu conjunto, a grande obra, pois, ainda que se resuma em 8 dias, em 8 anos totalmente, junto com a ressurreição e tudo, isto é, na Semana Santa pode durar muitos anos, não? Em todo caso, cada qual tem que viver sua Semana Santa, não é certo? O Filho do Homem vive a sua. Quando o Filho do Homem nasce no presépio, ele deve viver sua Semana Santa, fazer todo o trabalho em sua Semana Santa. Ao povo não se lhe pode explicar tudo isto, porque o povo não entende. Ao povo se lhe dá a cáscara do ensino, mas aos iniciados se lhes ensina a carne da doutrina, se lhes dá a comer a doutrina. Estudante. A visita às 7 igrejas se refere a nossos 7 chakras? Mestre. Pois, claro está que sim. De maneira que o cristianismo tem 2 aspectos, o cristianismo esotérico ou público, para o povo, e o cristianismo esotérico ou sagrado para os iniciados. Estudante. Venerável mestre, para ter consciência de nosso trabalho, quero perguntar-vos, se o Bodhisattva, ainda que seja caído, tem que formar o corpo da vontade consciente, ou seja o corpo causal, para que entre Tiferet. Mestre. Bom, o Bodhisattva, sendo o Bodhisattva, pois, não tem por que entrar a criar o corpo causal, posto que se sabe que é um Bodhisattva, isto é, a alma humana de um mestre, já se entende que esses veículos os criou no passado. No entanto, tem que acender o fogo em seus veículos, restaurar o fogo em cada um de seus veículos, e depois regenerar o ouro em seus corpos. Conseguido isso, pois, o Bodhisattva se levanta. Mas bem, não indo tão longe senão começando pela base, diríamos que depois de ter se acendido fogo em cada um dos veículos, depois de ter se restaurado, diríamos, o princípio ígneo nos corpos físico, vital, astral, mental e causal, se o Pai quer, se a sua vontade, pode enviar a Tiferet a nascer no estábulo interior. Mas entendo que isto é uma graça do Altíssimo, porque alguém pode ter alcançado, repito, a 5ª iniciação do fogo, e no entanto, não por isso, o menino, que leva a Divina Mãe em seus braços, haja penetrado em seus veículos, no estábulo. No entanto, se o anela de verdade, se quer trabalhar pela humanidade, pois se pode conseguir que o Filho do Homem venha ao mundo, e se é a vontade do Pai. Estudante. Venerável mestre, concretamente, a alma, quando o iniciado tem formado o corpo causal, consegue então a formação da alma humana, ou Tiferet é a alma humana? Mestre. Pois a alma humana, propriamente, está no mesmo causal, não? Uma fração do causal é o que constitui o Buddhata, a essência. No Bodhisattva, pois, esse Buddhata ou essência é o embrião áureo já organizado. Em todo caso, devemos ter em conta o que já disse no princípio, e que é demasiado sutil, que facilmente se presta confusão à questão aquela do corpo causal e o Tiferet crístico. É tão sutil e fino, que pode enganar-se, pode confundir a ginástica com a magnésia. O Tiferet, ou seja já, a expressão viva do Cristo íntimo, se acha muito correlacionada, pois, com o causal, com a alma humana, vem a formar parte íntegra com a alma humana, mas quando é a vontade do Pai, quando o Filho do Homem vem ao mundo. Creio que já o entenderam vocês, ainda que é muito fino isto, porque resulta que há que ter uma mente muito elástica, muito dúctil, e muito receptiva, para poder entender isto. Estudante. Bom, em síntese, mestre,
Para conseguir a iniciação de Tiferet, há que ter os veículos solares? Mestre. Pois, inquestionavelmente, se um não possui os corpos existenciais superiores do ser, não poderia jamais alcançar a iniciação de Tiferet. Estudante. Qual é a origem de nossa essência, mestre? Nós que desejamos levantar-nos, por que não o fizemos antes? Mestre. Bom, com o maior gosto vou dar resposta a tudo isso. A essência vem da Via Láctea, estou falando em síntese, chega ao Sol e logo, por último, penetra na natureza. Em princípio se manifesta como um simples elemental primigênio, não? Ascende através das etapas mineral, vegetal e animal, até penetrar, por último, no corpo do humanoide ou do mamífero racional. É claro que a essência necessita converter-se no embrião áureo, necessita trabalhar para criar-se os corpos existenciais superiores do ser e transformar-se em Bodhisattva. Quando a essência não consegue, pois, seu cometido no primeiro ciclo de manifestação, que é de 108 vidas, então tem que descer dentro das entranhas da Terra em processos involutivos, com o propósito de eliminar os elementos inumanos ou agregados psíquicos em que venha ficar engarrafada devido aos erros. Uma vez que passou pela morte segunda, ela ascende outra vez à superfície do mundo para reiniciar novos processos evolutivos desde do mineral. Inquestionavelmente, esses novos processos têm como ponto de partida uma espira mais alta dentro da grande espiral da vida, começará ou retornará, ou reiniciará seus processos evolutivos, outra vez, desde o mineral, mas em uma oitava superior, já não como um simples elemental inferior, senão como um gnomo superior, até reconquistar outra vez o estado humanoide, depois de ter passado pelas escalas vegetal e animal. Bem, se lhe designam, como já sabemos, as 108 existências. Se não consegue o triunfo, o processo se seguirá repetindo assim durante 3.000 ciclos, ciclos ou rodas de manifestação, ou idades. Bem, vocês, pois, os que não são bodhisattvas todavia, se deve a que não trabalharam nesse sentido, não chegaram a essas alturas em passados ciclos de manifestação, mas agora mesmo podem converter-se em bodhisattvas se o propõem. Em todo caso, não esqueçam a origem da essência, vem da Via Láctea, passa ao Sol e por último entra aqui, em nossa natureza, em nosso mundo. Claro, se pensamos em que a Via Láctea tem como capital central a Sírio, não estão equivocados esses esoteristas que pensam que nós vamos para Sírio. É verdade, para Sírio vamos. Estudante. E quando saíram da Via Láctea nossas essências? Mestre. Pois, isso foi já, no amanhecer da vida, não? Pensemos em que essas essências tiveram que evoluir primeiro, descer até o mineral, formando parte de muitos princípios, diríamos, nos mundos superiores. Ao chegar ao estado mineral, reiniciaram um ascenso evolutivo, começaram como essências primitivas. Obviamente, vocês já fizeram o ciclo várias vezes, passaram várias vezes não somente pelas rodas do moinho, senão também por cada uma das moendas das rodas do moinho, várias vezes. Estudante. Já tem malícia os rapazes. Mestre. Isso é óbvio. Agora, naturalmente, tem que aproveitar este ciclo de manifestação para lograr sua autorrealização, e sobretudo, em momentos em que estamos vivendo as partes finais do apocalipse coletivo ou mundial. Seria lamentável que vocês, nestes momentos, não se autorrealizassem, porque teriam que descer as entranhas da Terra em muito uma hora, junto com toda esta catástrofe mundial. Eu lhes aconselho, pois, que de uma vez por todas se convertam em bodhisattvas. Estudante. Poderia o senhor explicar-nos em forma mais ou menos breve, como se originou o governo deste sistema solar de Ors e quem o governa? Mestre. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que é feito, houvera sido feito. Assim, pois, o universo está governado pelo Verbo. O Verbo é o exército da voz, a grande palavra, o demiurgo arquiteto, o archiaus. Cada um dos verbos, falando já por separado, posto que o Logos é unidade múltipla perfeita, tem sua missão, sua labor, seu ministério, em relação com este sistema solar de Ors, e todo o conjunto dos Elohim, ou Elohim, para falar mais claro,
que formam o exército da grande palavra, o Eropacrate, constituem em si mesmos o governo de nosso sistema solar de Ors. Essa é, pois, minha resposta. Estudante. E Jesus Cristo crucificado? Mestre. Bom, tenhas entendido que o Cordeiro Pascal é o Agnus Dei, o fogo sagrado, que está imolado na natureza, que jaz em toda a matéria orgânica e inorgânica. O sacrifício do segundo Logos, do Crestos. Por isso é que sobre a cruz do Redentor está a palavra Enri, que significa Ignis natura renovatura integram, o fogo renova incessantemente a natureza. Resulta maravilhoso saber que o segundo Logos, o Agnus Dei ou o fogo sagrado, esteja realmente imolado no fundo de toda esta criação, é sabido que jaz no fundo, repito, de toda a matéria orgânica e inorgânica. Se golpeamos duas pedras veremos saltar a faísca, o fogo. Assim pois, o fogo está em tudo, o mesmo gelo queima, é fogo em outra forma. Não poderia existir a natureza sem o fogo. O primeiro que existe sempre é o fogo. Que o fogo se converte em ar, e que o ar em água, e a água em terra, é verdade, mas sempre fica o fogo como centro, como base. Assim pois, esse é o Agnus Dei, o Cordeiro imolado, que borra os pecados do mundo. Porque só mediante o fogo podemos limpar-nos toda mancha, podemos eliminar todos nossos erros, incinerá-los. Estudante. Mestre. Se entende que o fogo é completamente sexual, tu o sabes. Estudante. Mestre, as gunas iniciam a manifestação de tudo criado? Mestre. As três gunas são sattva, rayas e tamas, ou seja, harmonia, emoção e inércia. Quando se acham em perfeito equilíbrio temos a noite do grande pralaya, mas quando se desequilibram as gunas, vem a manifestação cósmica. Agora bem, por que se desequilibram as gunas? Isso é algo importantíssimo. Por que veio um Mahamanvantara? Pelo karma dos deuses, verdade? Não será um karma inferior? Não, esse é karma superior que corresponde à lei da catancia, isso é óbvio. Nós, realmente, não devemos jamais ter orgulho. Se examinamos nossa vida, a descobrimos cheia de chagas, de erros. Se revisamos nossas vidas anteriores, são todas cheias de muito graves erros. Agora bem, se consideramos ao divinal em nós, descobrimos que como trabalhadores da grande obra, estamos em um processo de reintegração, o que queremos é reintegrar os 10 sefirotes da Cabala. Quem faz o trabalho de reintegração dos 10 sefirotes? Tiferet, o Filho do Homem. Por isso é que o Filho do Homem deve vir ao mundo, para fazer sua obra, ele necessita reintegrar os 10 sefirotes. Uma vez reintegrados, todos os 10, constituem, em si mesmos, um átomo com 10 características, um átomo inefável que há de submergir-se, naturalmente, dentro do seio do omnimisericordioso e eterno Pai Cósmico Comum. Quem é o eterno Pai Cósmico Comum? O Absoluto e Manifestado, Sati. Mas não devemos olhar ao Absoluto e Manifestado nessa forma tão fria como veem os orientais. Ele, em si mesmo, é o Pai de todos os pais, é o que sempre tem sido e o que sempre será, o omnimisericordioso, o onipresente, a infinitude de tudo que sustenta. Em seu seio somos unicamente, cada um de nós, um simples átomo. O dia que consigamos integrar-nos, seremos um átomo luminoso entre o seio sublime do eterno Pai Cósmico, mas nada mais que isso, um átomo. Sucede que quando quer ser algo mais que um simples átomo dentro do seio daquilo que não tem nome, então, de imediato, cai no mundo das 3 leis, e depois no das 6, e posteriormente no das 12 e no das 24, e se seu orgulho é muito grande, cairá no mundo das 96 e se seguirá submergindo até a morte segunda. O erro grave daqueles átomos divinais, chamemo-los, Elohim, deuses, ou como se queira, é querer ser algo mais que um simples átomo dentro do seio daquilo que não tem nome. Se contentasse com ser o que é, um simples átomo divino entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum, se converteria, de fato, em um Paramartasatia, submergindo-se cada vez em estados mais e mais profundos, dentro do seio do eterno Pai Cósmico Comum, gozaria de estados de felicidade infinita, inesgotável.
Mas é este desejo de ser algo mais, o que o traz a uma manifestação. Tal progressivo desejo, em um princípio, origina o protocosmos, o mundo das três leis. Conforme o desejo se vai fazendo ainda mais progressivo, o desejo de ressaltar, de ser alguém ou algo, vem um mundo de 6 leis, e logo de 12, e logo das 24, e assim sucessivamente. Assim, pois, o universo, propriamente dito, resultou do karma dos deuses, e o karma é o produto da imperfeição, e é por esta imperfeição que um quer ser mais do que é. Mas, ainda que diga que ele é mais, nunca é mais do que é, essa é a verdade. Por isso, morrer em si mesmo é indispensável. E se queremos algum dia alcançar a libertação definitiva, se queremos algum dia submergir-nos, de verdade, entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum, pois, desde agora mesmo devemos preocupar-nos pela eliminação radical do orgulho. Assim, pois, há que pôr muita atenção a isto. Estudante. Gostaríamos, a ver se fosse possível nos explicasse um pouco mais a fundo a questão das três gunas? O Senhor nos explicou as três gunas à escala, pois, cósmica, universal, mas gostaríamos de saber se essas mesmas três gunas, pois, na escala nossa estão e em que consiste sua manifestação? Mestre. Bom, há que esclarecer mais. Indubitavelmente que as três gunas, sattva, rayas e tamas, disse que durante a noite cósmica se acham em perfeito equilíbrio, logo falei também sobre o que somos, afirmei que cada átomo do divinal deve submergir-se entre do seio do eterno Pai Cósmico Comum, quando um não quer estar mais submergido em um pralaya, ser mais do que é, ressaltar, subir ao topo da escada, fazer-se sentir, ser alguém ou algo, de fato, de imediato cai ao mundo das três leis porque se produz um desequilíbrio, o desequilíbrio das gunas. Tal desequilíbrio se faz coletivo quando se trata de todos os deuses, os que organizaram ou que deram origem a esta grande criação. Esse desequilíbrio das gunas, no sistema solar de Ors, no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, se deveu a que aqueles átomos divinos do Ain, do imanifestado, quiseram ser alguém ou algo, seu desejo, pois, originou o desequilíbrio das gunas, caíram no mundo da manifestação. Assim foi como surgiu o universo, produto do karma e do erro. Também sabemos que sattva é a harmonia, que rayas é a emoção e que tamas a inércia. E é claro que essas três gunas existem na Prakriti, estão saturando todo o princípio universal, o que é, tem sido e será. Em tudo existem estes três elementos, os há nos alimentos, os há nos átomos, os há nas moléculas, os há nos organismos, em todas as partes estão estes três princípios. Para poder gozar da noite cósmica, sem estorvo de nenhuma espécie, se necessita que as três gunas fiquem em perfeito repouso. E as três gunas ficam em perfeito repouso, quando os inefáveis, aquelas partículas que formam o exército da voz, se submergem tranquilos dentro do seio do eterno Pai Cósmico Comum. Dura a noite cósmica até o momento em que tais partículas divinas, tais átomos, despertam e querem ser algo ou alguém, então, de imediato, caem no mundo das três leis. Assim se desequilibram as gunas, e por isso é que eles caem no mundo das três leis e depois no das 6, e logo no das 12, e assim sucessivamente. Não se desequilibrariam, em si mesmas, as três gunas, se eles não quisessem ser algo ou alguém. Por isso nós desde um princípio, se queremos alcançar a verdadeira liberdade que está no eterno Pai Cósmico Comum, devemos, ante tudo, não querer ser algo mais, não desejar subir ao topo da escada, nem fazer-nos sentir. Estudante. Mestre, o mundo das três leis, é o do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Esta pessoa interrompe ao mestre, e o mestre continua com o que estava dizendo. Mestre, o importante na vida é morrer sempre, morrer, e morrer, e morrer. E um dia, quando já os 10 sefirotes em cada um de nós estejam completamente integrados, poderemos submergir-nos entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Então, se verdadeiramente já não desejamos existir, se todo o desejo de vida senciente terminou, pois, gozaremos da dita infinita para sempre. Estudante. Venerável mestre, já que o irmão V nos pergunta sobre as três gunas, que são as três partes, agora me quero referir à parte média, as vritis ou vitris, isto é, ela é a raiz do cosmos, é a raiz do ser?
Ou é o fogo, digamos, que nos pode ajudar a voltar ao primordial? Mestre. Bom, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes está enrolada, naturalmente, 3,5 vezes dentro do chakra Muladhara, no cóccix. Dali deve despertar para subir pela espinha dorsal, mas se diz que está enrolada 3,5 vezes, a meia pertence aos vritis. Esses vritis não são outra coisa senão, simplesmente, o que poderíamos denominar nós os glifos da cabala hebraica. Então há que ter em conta isso. Estudante. Venerável mestre, então os vritis não são a Divina Mãe? Mestre. Não, a Divina Mãe, em si mesma, os simboliza a existência das três gunas e simboliza também aos vritis que formam parte dos glifos, e da vida senciente, ou dos processos sublunares, não? Estudante. Mestre, como simbolismo, que parte primordial representa a Divina Mãe? Por que se sattva é harmonia ou pureza, se um iniciado, por exemplo, está em estado de pureza, especialmente no estado de um mestre? Nós sempre estamos em outro estado e muito rara vez estamos em um estado sáttvico, então há certa particularidade especial nos átomos da Divina Mãe, digamos, especialmente no sattva ou nas três partes das três gunas. Mestre. As três partes são necessárias, sattva, rajas e tamas, mas quando estão em perfeito equilíbrio são maravilhosas. Sattva é harmonia, rajas, a emoção que se converte na alma pura, naquele tipo de vibração inefável, e a inércia, pois, propriamente, já olhada desde um ângulo superior, é o repouso profundo entre o seio do absoluto. Mas no mundo da manifestação, a inércia é inércia, uma pedra está inerte, o homem que não trabalha sobre si mesmo é um homem inerte, isso é um fato. A emoção pura da alma pode transformar-se nas baixas emoções do mundo físico. A mesma harmonia de por lá em cima, se converte na desarmonia de cá embaixo. Assim, pois, há que ter em conta todos esses fatores. Estudante. Enfim, a Divina Mãe, então seria um triângulo destas três gunas? Mestre. A Divina Mãe está por acima das três gunas. Ela é o que tem sido e o que sempre será, ela é a esposa de Shiva, a esposa do terceiro Logos. Que existam tais qualidades na Prakriti, durante a manifestação, isso é outra coisa, mas ela está para lá de tais qualidades. Ela é Brahma no fundo. Estudante. Venerável mestre, de fato e por direito, mediante sua palestra, podese considerar que não temos encarnada a Divina Mãe, senão unicamente são as qualidades da Divina Mãe as que estão em nós? Mestre. Pois estão em toda a natureza, mas a Divina Mãe se enrosca em nós 3,5 vezes, é o fogo sagrado depositado no Muladhara. Agora, já, essa palavra, encarnar, essa é a palavra temos que saber medi-la, pouco a pouco. O que é o que se chama encarnar e o que é o que não se chama encarnar? Para que a Divina Mãe, pois, possa expressar-se através de um homem, definitivamente, pois, terá ela que engolir ao homem, e enquanto não o engula não se poderá expressar totalmente em um homem, não? A serpente tem que engolir ao iniciado, somente quando a serpente se devora ao iniciado, então fica a serpente manifestandose sem intervenções, diríamos, de nenhuma espécie, mas a serpente tem primeiro que engolir ao iniciado. Estudante. Mestre, agora lhe entendemos bem, de acordo à sua palestra, o que há concretamente então em nosso centro coxígeo ou no chakra Muladhara, com relação à Divina Mãe? Mestre. Está em estado potencial a Divina Mãe, está enrolada a serpente, aguardando o instante em que possa não somente subir pela espinha dorsal, senão engolir ao iniciado também, ela aguarda. Estudante. Em estado potencial. Entendido, mestre. Muito obrigado, mestre. De nada. Estudante. Acerca das rondas, queríamos que nos falasse um pouco. E que não está isto muito claro todavia em nosso entendimento, e gostaríamos que o senhor nos falasse acerca das rondas agora. Mestre. Bom, é claro, que em princípio qualquer planeta tem uma primeira ronda, quando se converte em uma simples forma mental, não? Quando é um planeta mental.
Esse planeta mental surge em uma forma muito extraordinária. O exército da voz, o exército da palavra, faz fecundas as águas caóticas. Em princípio, fertiliza por meio de certos ritos e palavras sagradas, a fim de que surja a vida, não? Desde um ponto de vista alquimista resulta muito interessante saber como vem a surgir a vida, não? Há que separar as águas das águas, porque as águas básicas ou espermáticas, o alcais dos alquimistas, é coexistencial com o sati, mas nessas águas primitivas, primigênias e caóticas, jazem, diríamos, também, o mercúrio da filosofia secreta, a alma metálica, diríamos, das águas caóticas. Bom, separar por transmutação tais águas, o mesmo que faz dentro do organismo, separar as águas superiores das inferiores, é uma labor que se realiza mediante trabalho fecundo e criador dos deuses santos. Logo que já as águas superiores foram separadas das inferiores, então, por sua vez, estas águas superiores fazem fecundas as águas inferiores, e aparece, diríamos, um terceiro tipo de mercúrio, ainda mais elevado, cuja cristalização vem a ser o mundo da mente. Então aparece o planeta em sua forma mental, primeira ronda. Segunda ronda, quando esse planeta se converte em matéria astral, terceira quando se converte em matéria etérica, quarta quando se converte em matéria física, quinta quando volta a ser etérica, sexta quando volta a ser astral, sétima quando volta a ser mental. Bom, e vem a dissolução de tal planeta, e o grande pralaya. Isto que dizemos para um planeta, se aplica a todo um sistema de mundos, ao sistema solar, e se fala assim dos grandes dias e das grandes noites de Brahma. São 7 rondas por tudo. Total, que agora estamos nós na quarta ronda, depois de que termine esta ronda, a vida se desenvolverá no mundo etérico, quinta ronda, depois a vida se processará no mundo astral, sexta ronda, e depois no mundo mental, sétima ronda. Logo virá a dissolução deste planeta e de todos os planetas do Sistema Solar, e então chega a noite cósmica, ou seja, o Mahapralaya, a noite profunda. Estudante. O equilíbrio das 3 gunas? Mestre. O equilíbrio, logo voltam a equilibrar-se as 3 gunas. Estudante. Digamos que faltam 3 rondas para que chegue a noite cósmica. Mestre. Sim. Estamos atualmente na metade do grande dia cósmico. Faltam 3 rondas para que chegue a noite, estudante. Então, um dia cósmico tem as 7 rondas? Mestre. As 7 rondas. É uma semana de 7 dias, a Semana Santa. A 8ª é a glória no Logos, no absoluto, para ser mais claros. A Semana Santa. Estudante. Venerável mestre, me quero referir em relação aos clifos. Dizia o senhor que os vritis ou vitris são os clifos, e que os clifos, digamos, representam uma força gravitacional de peso no organismo planetário e em nós mesmos. Então, em relação, digamos, às 3 qualidades, que forças representam, especialmente, os clifos? Mestre. Os clifos são, diríamos, os sefirotes ao inverso. Os sefirotes em seu aspecto negativo, isso são os clifos. Estudante. Se os clifos são tenebrosos, mestre, e estão metidos, exatamente, nas 3 qualidades, como entender isto? Mestre. Eles não estão metidos nas 3 qualidades, estão simbolizados pela Divina Mãe, e ela os representa, e por isso se diz 3 voltas e meia, está enrolada ela 3 vezes e meia, essa meia é para simbolizar aos clifos. Se lhes dizem vritis ou vibração, eu penso muito diferente. Esses vritis, a vibração é infinita, mas especificada no caso das 3 voltas e meia, pois, representa, precisamente, a antítese dos sefirotes, os sefirotes ao inverso, as qualidades sefiróticas ao negativo, as virtudes ao inverso. Qual é a virtude ao inverso? Tenhamos, por exemplo, a qualidade de Gebura, o rigor, a lei, ao inverso é a tirania, é a ditadura. De que região? Há que ver a que região pertence esse sefirot. Obviamente que Gebura é o 6º dos sefirotes, não? Se contamos desde Malkut para cima, não? Indubitavelmente, nessa 6ª região encontraríamos já a Gebura, pois, em uma forma de rigor levado ao diabo, isto é,
uma ditadura, uma tirania terrível, espantosa. Estudante. Um Hitler? Mestre. Um Hitler, um Mussolini. Assim, a mesma caridade, pois, própria de um César, poderia converter-se, diríamos, na complacência com o delito. Volver-se um complacente com o delito é a caridade levada ao extremo, não? É seu aspecto negativo. Por exemplo, diríamos nós, ao bêbado há que dar-lhe bastante tequila, que siga bebendo porque esse é seu vício, por caridade, para que beba. Eis aí o Sefira da caridade ao inverso. As prostitutas, por exemplo, não, muitas vezes se entregam aos machos diz que por caridade, eis aí, pois, esse Sefirot ao inverso, não? Estudante. Venerável, desculpe, o Sefirot ao inverso, ou sejam, os clifos, tem relação com o órgão condartiguador? Já que entendemos agora que os clifos são tenebrosos. Mestre. Sim, os clifos e o órgão condartiguador são tudo um. No órgão condartiguador estão os clifos da cabala hebraica. Os clifos são, diríamos, as virtudes ao inverso, ao revés, isso é tudo. E, onde está o mundo dos clifos? Dentro do interior de Malkut, e o que é Malkut? Pois, todo o planeta Terra. No papo deste planeta, dessa grande baleia, estão pois os famosos clifos, estudante. Então, digamos, que a Divina Mãe, são as três qualidades? Mestre. A Mãe Divina está mais além das três qualidades, muito mais além de tudo que é, tem sido, e será, é a esposa do terceiro Logos, no fundo ela é também Brahma, e está mais além das qualidades da Prakriti. Estudante. Entendido, venerável mestre, muito obrigado.